Olá, querido, tudo bem? Tudo na paz, graças a Deus. Feliz aí 2025 para todos nós, né? Do Evangelho Eterno, para toda a família do Reino de Deus estabelecido. Olha só, esse vídeo aqui, queridos, eu quero deixar uma coisa bem clara para você. Você sabia que o livro do Apocalipse, ele é um livro histórico? Ele foi escrito para as 7 igrejas da Ásia que esperava, não é, a eminência da grande tribulação que ocorreu no ano 70. Você sabia que você, eu, nós nunca fomos o destinatário desse livro? E você sabia que também que todo o conteúdo do livro do Apocalipse já foi cumprido? Já foi consumado? Você sabia disso? Pois é, você foi enganado, eu fui enganado durante muito tempo, mas, como diz a Bíblia, né? Nada fica oculto aos olhos de Deus e também nada fica despercebido para quem quer buscar conhecimento e entendimento. Já dizia o Jesus de Nazaré: e conhecereis, ou seja, esse verbo, né, possessivo, estava se referindo àqueles irmãos que estavam ali ouvindo ele, conhecereis, mas como nós estamos, não é, no século 21, 2025 anos depois, não é, vamos dizer, do primeiro século, vamos dizer que essa palavra vale para nós também. E conhecereis a verdade, e a verdade vai libertar vocês. Vamos fazer de conta que Jesus falou essa palavra ontem, mês passado, a semana passada. Se eu e você buscarmos conhecimento, buscarmos entendimento da palavra, claro que nós vamos ficar por dentro das coisas. Nós vamos descobrir as coisas que estavam ou que estão ocultas. Basta ver o que está acontecendo no mundo inteiro a respeito do conhecimento e entendimento da palavra. Bote uma coisa na sua cabeça. Por que os castelos empresariais evangélicos estão desabando? Porque tem igrejas que elas só têm nome de quem vive. Lembra do que Jesus falou ali? Para algumas igrejas da Ásia, vocês têm nome de quem vive, mas na verdade vocês estão mortos. Assim está a igreja evangélica hoje no Brasil. Por um motivo e por outro, eles querem manter os seus castelos de pé, não é? Mas a base da pirâmide, que são pessoas pobres de conhecimento, pobres financeiramente, tem algumas bolinhas que estão escapando, que estão saindo da sustentação dessa pirâmide. Então, essa pirâmide que sustenta, não é? Os maiores, né, os maiorais lá em cima, essas bolinhas aqui de baixo, elas estão, ó, pam, 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 saindo fora. E a pirâmide está desabando. Mas por que a pirâmide está desabando? Porque o peso está muito grande. O peso está muito grande. As bolinhas de baixo, as pessoas de baixo, não estão suportando mais. É tanta coisa em cima dessas pessoas de baixo, não é? Da pirâmide de baixo, que elas não estão aguentando. O que mais estava sustentando essas bolinhas de baixo da pirâmide eram as mentiras que tinham nome de verdade. Mas as pessoas começaram a estudar a Bíblia com vontade mesmo, e aí o que está ocorrendo no mundo inteiro? As pessoas estão, ó, se afastando e largando esse negócio de religião ou religiosidade.
O livro do Apocalipse, ele é um livro assim. Quando nós vemos a história da criação lá no livro de Gênesis, o Bereshit, o início, o começo, Deus ali, na criação, alguém registrou como que a criação foi feita e tal. Então a Bíblia, ela teve ali os seus períodos, que nós chamamos de as dispensações. As dispensações, elas tiveram, não sei se eu vou lembrar toda aqui, a dispensação da inocência, a dispensação do governo humano, a dispensação dos reis, a dispensação dos profetas, a dispensação, não é, da lei. Tivemos a dispensação, 6 dispensações, até chegarmos na 7ª. Então a Bíblia é um livro que conta a história de vários povos, né? Ou várias gerações, melhor, né? Vários povos, várias gerações. Então, quando ocorreu a vinda do nascimento do Jesus de Nazaré, a Bíblia também registrou os livros históricos, mas os profetas já diziam que esse menino ia nascer, e esse menino era o Deus encarnado, e a Bíblia registra isso. Então, quando a gente olha de uma maneira mais assim, uma maneira mais minuciosa e filtrada, a gente chega ao ponto de que, desde o Gênesis, o Bereshit, do princípio de tudo, até o Apocalipse, nós vemos que é um ciclo que abriu e se fechou. Abriu com a criação, depois veio a desobediência da mulher e do homem, e precisava fechar esse ciclo. E esse ciclo seria fechado após o grande juízo de Deus contra Israel e o estabelecimento do reino de Deus no sentido espiritual. O que aconteceu então? O fato é que o livro do Apocalipse, ele nunca foi escrito para americanos. Eu não sou destinatário desse livro, eu sou brasileiro. Eu não faço parte das 7 igrejas da Ásia, eu não faço parte. O americano não faz, o francês não faz, o argentino não faz, né? O irlandês não faz. Então, quando as pessoas observam que as 7 igrejas da Ásia era justamente o destinatário desse livro, então as pessoas percebem que nós fomos enganados durante muito tempo. Então o livro de Apocalipse é um livro histórico. E foi escrito para as 7 igrejas da Ásia que esperavam a eminência da grande tribulação que ocorreu no ano 70 DC. E que tudo que está no livro de Apocalipse já foi consumado, já foi feito, já foi estabelecido. Tanto que, quando Deus estabelece o seu reino, claro que é no sentido espiritual, ele pega um dos anjos, que eram 7, e fala assim com ele: olha, você proclama sobre toda a terra, sobre toda a língua, todo o povo, toda a nação, tudo, o evangelho eterno. E foi proclamado em toda a terra. Quando alguém diz que o evangelho eterno acabou no ano 70 DC, eles esquecem que a palavra eterna, ela surgiu justamente no período do ano 70 DC. Então, eterno é eterno. Evangelho eterno. Como existiu o evangelho da lei, o evangelho da graça ou da incircuncisão, veio o evangelho eterno, que foi proclamado a toda a gente, a toda a nação, a todo o povo, toda a língua,
Outra coisa, o evangelho eterno não é um evangelho para você ficar pregando nas praças, ficar pregando nas ruas, pregando dentro dos templos para fazer alguém se converter a alguma coisa. O evangelho eterno, ele é para ser vivido. Você quer viver o evangelho eterno? É só você não aceitar nenhum tipo de religião, denominação, não aceitar esses ismos que existem por aí. Evangelho eterno é você o eterno, você o Criador. Você lembra da música de John Lennon, Imagine? John Lennon, não sei se foi por querer ou sem querer, ele também profetizou isso. Eu não vou lembrar toda a letra agora, mas em uma das letras, quer dizer, nessa música Imagine, tem palavras que são faladas assim: imagine todos vivendo um céu sem existência de um inferno. Ele falou assim: imagine todas as pessoas se amando um ao outro. Ele diz: imagine que não houvesse inferno e somente o céu acima de nós. Aí ele, em várias linhas da sua música, ele fala coisas que realmente é isso que nós deveríamos, é assim que nós deveríamos viver. Então, meus queridos, enganaram você, o sistema religioso enganou a mim durante muito tempo. Mas sabe de uma coisa? A parte boa nisso tudo é que sempre existe alguém que tem interesse em buscar a verdade, buscar a realidade das coisas. E quando a gente encontra, graças a Deus, a gente se liberta. Aí você pode pensar assim, mas nós precisamos de ir numa igreja? Não. Quando você fala isso, você acha que igreja é aquela construção da esquina, é aquela construção no Brás, é aquela construção, não é, do bispo tal, do apóstolo tal. Não. Igreja era um termo usado para definir o corpo de Cristo que estava sendo formado lá no primeiro século. Só agora, eu e você, capítulo 12 de Hebreus, eu acho que é o versículo 9, a Bíblia diz que Deus é pai dos espíritos. Deus não é pai da nossa carne, porque a nossa carne ela vai para a terra, ela vai apodrecer, ela vai putrificar, ela vai virar lama. Agora, o Espírito de Deus que está aqui dentro, o qual ele é pai, esse volta para lá. E você já prestou atenção no verbo voltar? Ninguém volta para um lugar de onde nunca veio. Deus abençoe você. Eu espero que você tenha entendido e eu dou graças a Deus por isso. Eu tenho que terminar o vídeo que está chegando um material aqui, eu tenho que receber, tá bom? Mas eu espero que você tenha entendido. O Apocalipse não é para você, não é para mim. O Apocalipse era para as 7 igrejas da Ásia. Deus abençoe e tamo junto. Tchau.